Boa noite, eu sou o Túlio Fortuna e você está na TVN assistindo o programa Acalento, tá? Aqui do meu lado está o nosso grande apresentador. Olá a todos, eu sou Rildo Moraes, estamos aqui mais uma vez porque toda segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui na TVN Brasil, num momento de informação, descontração e muito bem-estar. Hoje, vamos voltar a uma temática, já foi tratado aqui, mas a pedidos múltiplos e paranormais, vamos voltar a falar sobre tempo. Tempo. Então me diga, Rildo, o que vem a ser tempo? O que vem a ser tempo, Túlio, né? É uma boa pergunta. Na verdade, as pessoas conceituam tempo como fração de momentos, do nosso dia. Então, os egípcios já foram os primeiros povos a se preocuparem com o tempo. Sabia, Túlio, que aqueles obeliscos que eles faziam, aquelas torres de pedra, que hoje em todos os países é costume criar obeliscos, foi criada para medir tempo. Aquilo era um grande relógio de sol. Os egípcios tinham uma preocupação tão grande com o tempo, dada a complexidade do seu sistema religioso, porque para quem não sabe, quanto mais complexa é uma religião, mais se desenvolve uma civilização. Uma religião extremamente complexa, com horários pré-definidos para várias atividades, exigiram que os egípcios medissem tempo com mais precisão. E eles dividiram o dia em 24 espaços, que nós hoje chamamos de horas. Agora, pasme, Túlio, você sabia que eles desenvolveram relógios de pulso, ou algo parecido com isso? Relógios pessoais? Cara, é engraçado isso, porque eu não sabia, eu conheço sobre o relógio de tempo. O relógio de tempo, realmente, quem mora aqui em Brasília, lá no parque da cidade, e caminhando na pista interna do parque, na pista lá do parque da cidade, lá, fazendo a caminhada, você encontra o relógio do sol. E é legal lá, você vê lá aquele troço enorme lá, e realmente você tem uma hora precisa, só a hora, porque os minutos você não tem. Então eu não conhecia e nem sabia que existia relógio de pulso nessa época. Pois é, na verdade não é um relógio de pulso como conceituamos, Na verdade, o que eles criaram? Eles criaram um sistema pequeno que a pessoa podia levar para cima e para baixo e bastava ela apontar para o horizonte. Olha só, bastava apontar para o horizonte, para o sol, que ela iria conseguir calcular o tempo. Ou seja, era uma barra com um pêndulo metálico para deixar alinhado corretamente, e ele mediria a sombra. Olha só. Que interessante bacana, isso. Porque para mim, quem desenvolveu o relógio de pulso não foi Santos Dumont? Não foi uma das invenções de Santos Dumont? Sim, Túlio, mas eu estou falando de algo assim bem primitivo, Não tinha mecanismo, era um relógio de pulso de sombra. Ou seja, você tinha que apontar para o sol e ele, numa pequena barra, ia te dizer as horas do dia, que na época se dava outros nomes. Então veja, o tempo sempre foi medido, sempre foi algo preocupante, mas não tanto quanto hoje. Você quer ver um exemplo? Se você, querido ouvinte, minha querida, se você já usou carta, eu sei que o pessoal mais novo não sabe nem o que é isso. Não sabe nem colar um selo numa carta. Mas para quem já mandou carta, não havia preocupação com o tempo. Por quê? Porque ia demorar. Você mandava uma carta e você ficava meses para receber a resposta. E estava tudo bem. Acreditem, eu já namorei usando cartas. Era uma coisa mais louca do mundo. Você mandava uma carta que a 2, 3 meses eu respondia. E assim... Era assim que funcionava. Mas o tempo não era algo assim dramático na vida. E isso era muito legal, sabia, Rildo? Porque também já namorei utilizando cartas. E isso é importante, e foi muito importante para mim, porque me ajudou muito a desenvolver a paciência, você sabia? Eu me utilizei de um mecanismo externo para trabalhar a minha paciência interna. Porque quando você mandava uma carta, entenda o seguinte: primeiro você tinha que redigir, como qualquer outra correspondência que você tem que fazer hoje. Você tinha que redigir. Depois de redigir, o que você tinha que fazer? Botar dentro do envelope, colocar selo, ir até o correio, colocar no correio. E normalmente uma carta demorava 2 a 3 dias para chegar na residência da outra pessoa. Às vezes, dependendo do local, até 4 dias. E depois disso,
a pessoa iria escrever, né? O tempo era dela e depois ela devolvia. Então, isso me permitiu desenvolver um mecanismo diferente, tá? Que foi desenvolver a paciência. Porque a carta, quando chegava na minha casa, eu olhava assim, nossa, que legal, eu não vou abrir essa carta agora. Mais tarde eu abro. Agora, você vê, né? A diferença, Túlio. Hoje a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp e se você não responder na hora, ela fica perturbada contigo, né? Com certeza. Então, veja, estamos muito, muito acelerados. Agora, isso tem vários efeitos colaterais. Gente, até 1800, você sabia que da época do Império Romano, antes de Cristo, até 1800, a viagem do homem ele mantinha o mesmo padrão de velocidade nas viagens? Sabe por quê? Porque se usava cavalo. Então, assim, por mais de 2 ou quase 3 mil anos, a velocidade de deslocamento era a velocidade de um cavalo. Então, assim, ninguém é mais rápido que isso. Tanto é que não existia nem problema de fuso horário. Ninguém tinha preocupação com o fuso horário. Porque para você ir de um lado para o outro, demorava dias, tanto faz a hora que você chegar lá. Agora nós estamos muito acelerados. E da onde vem essa aceleração? É isso que eu quero voltar a essa temática. Da onde vem essa aceleração? Da onde vem essa aceleração? Se a gente parar para perceber, o próprio homem exige do próprio homem que as coisas sejam feitas imediatamente. Tudo é imediato, né, Túlio? O capitalismo, acho que começou a exigir do ser humano que as coisas tivessem que ser para ontem. Para ontem, tudo tem que ser para ontem. E se não for para ontem, as pessoas vão ficar chateadas com você. Então, querem coisas o mais rápido possível e exigem de você que você siga nesse ritmo. Basta ver as crianças hoje em dia. Nós temos crianças que fazem o próprio colégio, onde sai do colégio cheio de dever para fazer, mas além disso elas têm que estudar inglês, têm que fazer uma aula de natação, uma aula de dança, uma aula de futebol, uma aula de várias outras coisas. Então a gente começa a entupir as crianças de várias outras atividades. Por quê? Porque elas têm que ser bem-sucedidas, elas têm que ter um aprendizado muito amplo, né? E o tempo de brincar não está sendo preservado. Então a criança, ela fica nessa história e desde cedo ela começa a entrar nesse clima de ter que fazer muita coisa e o estresse aumenta muito, muito cedo junto a ela. E aí você tem mais de quanto tempo? Acho que mais de 2 décadas com esse tipo de mentalidade, então você acaba criando hábitos, as pessoas começam a criar hábitos e isso se torna uma coisa normal e natural. Basta ver, vá para a cidade de São Paulo para ver como é que é o metrô lá. Não é isso, Hilton? Exatamente, Túlio. Você vê, ninguém tem tempo para mais nada, porque está tudo acelerado. Uma coisa que contribuiu muito para isto é o efeito colateral da nossa tecnologia. Então, tudo é muito rápido. As máquinas fazem as coisas mais rápidas. E o que acontece? O homem tem que se adequar às máquinas. As máquinas não são adequadas aos homens. Os homens têm que se adequar às máquinas. Então, já a partir da Revolução Industrial, e principalmente no meio do século XX, se acelerou muito a vida de todo mundo. Agora, veja, a gente tem que fazer alguma coisa contra isso. A gente tem que dar uma freada nisto. Estamos doentes. As pessoas estão se destruindo emocionalmente, intelectualmente. Por quê? Porque está tudo rápido. Tudo é muito rápido, né? As relações são rápidas. O sexo é rápido. Tudo é rápido. Por quê? Porque a mente está muito acelerada. Agora, veja, talvez você não saiba, você que está me vendo pela primeira vez, a minha formação é em filosofia. Eu sou coach, né? Tenho estudado, né? Fiz uma pós agora na área de psicologia analítica, né? Sou terapeuta. E diferente, ou talvez nem tanto assim, mas uma característica que eu tenho ao atender pessoas, né, quando faço atendimento pessoal, é que eu, além de ser terapeuta, eu faço mentoring, eu auxilio, oriento. Por quê? Porque, no geral, todo mundo que chega para me atender traz um problema que eu já vivi. A pessoa fala, eu estou numa relação muito complicada. Eu já vivi isso. Eu tentei me suicídio. Eu também já tentei isso. Eu estou com um problema no trabalho. Eu também já tive isso. Então, veja, eu conheço muita coisa, por vivência, por experiência, e também pelas coisas que me contam.
E o que eu tenho visto é que a síndrome da pressa está aumentando. A síndrome da pressa está aumentando. Estamos cada vez mais apressados em fazer coisas. E eu vou te dizer uma coisa, a qualidade da sua vida, ou melhor, o tempo de vida não é o mais importante. Não interessa se você vai morrer com 90, com 100 anos, se você não viveu nada. Se você não viveu nada, sempre cumprindo atividades, levando o filho para um lugar, fazendo tal curso, trabalhando. Cadê a sua vida? Se você está sempre acelerado, você não vive, é um fato. Você é apenas um mecanismo, né? Uma peça dentro de um mecanismo social. E pior, uma peça totalmente descartável. Você não vai viver. Quando você vai começar a viver? Quando você vai se preocupar realmente em ter uma vida? Precisamos desacelerar. Precisamos ter tempo para viver. Eu pego a minha filha, né? Eu tenho uma pequenininha, de 7 aninhos, eu pego ela no final de semana. É uma coisa que eu tenho por mim, quando eu pego ela, eu não vou ficar no computador, eu não vou ficar na internet. Isso sempre tem que ser feito, eu percebi isso. Sempre eu tenho que fazer. Se eu não puxar as rédeas, eu não vou ter tempo de qualidade com minha filha. Eu vou ter tempo para ficar ao lado dela, mas não é de qualidade. Já viu isso, Túlio? E muito, Hildo. Isso é uma coisa tão normal hoje em dia, que volta àquela velha história que eu já até comentei aqui. Você tem pessoas dentro de uma casa, onde existe 3 ou 4 televisores, 2 computadores, celulares, cada um com o seu. Então você tem pessoas um do lado do outro que não estão vivendo. Basta você ver algumas... Antigamente, nas escolas, as crianças brincavam, tinham tempo para correr, tinham tempo para fazer isso. Hoje em dia não tem. Eu vejo meu sobrinho, estava conversando hoje com minha irmã a respeito da escola onde meu sobrinho estuda. É uma escola muito boa, mas ela é preparatória para concursos, para todo tipo de concurso. É uma escola que está preparando o garoto para o concurso. Mas não é estimulado participar de festas, não são estimulados dia dos pais, dia da mãe, dia do pai, dia da criança, fazer festa junina. A escola não se preocupa com isso, porque qual que é o objetivo? Passar em concurso. Qual concurso? Todos os concursos, desde concursos mais simples possíveis para a criança, os colégios militares, tá? Como para outros concursos, para que eles possam ter para a vida. Então a escola prioriza isso, mas a qualidade do ensino deles, realmente, eu não tenho o que questionar. O conteúdo é muito bom. Em relação ao ser humano, eu não sei, isso aí pode gerar uma deficiência muito grande no futuro. Então, as coisas precisam mudar, sim, né? Precisam mudar, mas é importante que você que está aí do outro lado comece a perceber isso. Comece a perceber que, mesmo tendo todo esse diferencial, mesmo tendo tudo isso, as pessoas estão uma do lado do outro e não estão fazendo nada. Então, cada um no seu mundo individual, cada um no seu telefonezinho, ligando, né? Mexendo, conversando com alguém, no seu WhatsApp, tá? E do lado de outras pessoas. Então não tem tempo para sentar do lado do outro e poder conversar. O que isso me lembra? Nós estamos num período de despamonização. O que eu quero dizer com isso? Despamonização. Antigamente, quando as pessoas queriam fazer pamonha, o que fazia? Juntava a família toda, aquelas pessoas iam para um local, para um milharal. Normalmente a pessoa tinha um sítio onde plantou aquela semente, onde brotou e tinha milho, então iam lá, colhiam milho. Então, normalmente não iam sozinho, levava a família, colhiam milho, iam de manhã cedo, colhiam milho, levava para a cozinha. As pessoas sentavam juntos para ralar o milho. Depois de ralar o milho, iam colocar dentro daquela parte da palha do milho, né, aquele caldo lá, amarrar, para depois jogar na panela, para depois cozinhar. Então isso levava horas, mas estava todo mundo envolvido na situação. Havia troca. Então as pessoas conversavam, dialogavam, brigavam, reclamavam. Era um momento de família. Hoje em dia não se tem mais isso. Hoje em dia a estrutura familiar, ela não está mais presente. Existe a estrutura, mas a relação familiar já não existe mais. Então, é triste isso, não é mesmo, Hildo? Túlio, de fato, assim,
Está muito complicado. Por quê? Está todo mundo cheio de coisa para fazer. E vou dizer uma coisa para você. Existe uma coisa chamada princípio de Pareto, né, o famoso 20-80. 20% do que você faz é útil. 80% é fumaça. 20% do que você faz realmente dá impacto na sua vida. Agora, a gente se enche de atividades, se enche de cursos, se enche de obrigações, sabe? Então, você não vive. Você fica se entupindo de coisa, entope seus filhos de coisa. O pior é que a mídia propaga essa ideia que você tem que estar sempre antenado com tudo. Eu, por exemplo, eu não assisto jornal. Eu não assisto jornal. Por quê? Porque eu preciso de informação de qualidade. Eu preciso de informação de qualidade. Então, eu não assisto jornal. Simples assim. E o que é informação de qualidade? É uma informação garimpada. Né? Eu vou na internet, eu procuro com sites que eu confio, faço batimento com outros sites. Agora, a pessoa fica comendo, engolindo, nem mastiga tudo que falam para ela. Fica passando um monte de besteira pelo WhatsApp, achando que está informando. Não, basta alguém dizer, estão doando cadeiras de roda no hospital X. Todo mundo divulga a ideia, e ninguém nem se deu conta que aquilo é uma mentira. É falso. Então, por quê? Porque você está acelerado. A capacidade crítica, o criticismo, capacidade de criticar, valorar informações, está zerada. Por quê? A pressa de passar informação. A pressa. Então, veja, princípio de Pareto. 20% do que você faz corresponde a 80% da qualidade da sua vida. Então, o que realmente é importante na sua vida? Você precisa de ócio. Nós precisamos de tempo para descansar, para relaxar, desligar a internet, que é uma ferramenta maravilhosa, mas tem que ser desligada para você poder dormir. Cara, a gente acha que tudo é importante. Apita o WhatsApp, você acha que é importante responder. Não é importante. Muita coisa não é importante. Temos que rever isto. Precisamos nos ocupar de coisas que realmente agregam algo na nossa vida. Você tem que trabalhar? Trabalha. Tá? Eu lembro de um grande mestre zen, e conta a tradição que um grande discípulo dele perguntou: mestre, o que é preciso para me equilibrar? Olha a resposta que esse mestre deu há mais de 500 anos atrás. A resposta dele foi assim: coma quando tiver fome e durma quando tiver sono. O que parece algo muito óbvio, né, Túlio? Mas não é, não tem sido. Por que será? Com certeza, né? O tempo hoje em dia é uma coisa assim que está escasso. Apesar do dia ter 24 horas, nosso tempo está escasso. E aproveitando aqui, o JD da Informática mandou a seguinte frase: uma das grandes desvantagens de termos pressa é o tempo que nos faz perder. O que não sabem aproveitar o tempo, dissipam o seu e fazem perder o alheio. Olha só, que frase interessante. Só. É isso mesmo, Túlio. Né? Cara, olha gente, só. Estão tirando tudo do ser humano. Daqui a pouco vão tirar a única coisa que nos resta: tempo. Vão te entupindo com um monte de obrigações e você não está percebendo que estamos caindo numa armadilha. Nós não temos vida. Somos uma máquina de produção. Somos uma máquina de assimilar informação, grande parte de informação equivocada, inútil. Respire. Coma quando você tiver fome. Vai deitar, você está com sono. Tire um monte de obrigações da sua vida. Não está te ajudando em nada. Você quer morrer antes da hora. Tem gente que com 30 anos parece que tem 50. Não tem qualidade de vida. Tá? E fora aquelas pessoas que, motivadas por conceitos equivocados, acham que tem obrigações de cuidar de todo mundo. Cuida do pai, cuida da mãe, cuida dos irmãos, cuida dos filhos, mas não cuida de si. Até porque a pessoa não é importante para ela. Ela não é importante para ela. Reveja isso. Reveja isso. Tá? Tem pessoas que estão morrendo jovens porque estão acelerados demais. Calma. Também não quero dizer que você tem que morrer com 90 anos se você não viveu nada. Faça alguma coisa pela sua vida. Viva. Tá? Tenha seu momento de ócio. Tenha seu momento de sair com seus amigos. Namorar seu marido. Tá? Então, preocupe-se com qualidade.
Não importa com quantos anos a pessoa vai morrer, importa se ela viveu até lá. Então é a sua vida que está em jogo. Desacelere. Corta algumas coisas da sua vida. Tá? Seja mais estratégico no seu tempo. Perceba que tem coisas que comem seu tempo. Às vezes a pessoa diz, eu não tenho tempo para quase nada. Mas é que ela está numa armadilha. Ela está fazendo coisas que não vão levar ela para lugar nenhum. Você quer ver um exemplo? Se você é uma pessoa totalmente presa ao WhatsApp, você está enrolada. Eu estou trabalhando isso, por quê? Porque eu dou cursos e toda hora tem alguém mandando mensagem. Até pouco tempo atrás eu achava que eu tinha que responder na hora. Não vou responder na hora. Tá? Por quê? Porque tem coisa... Eu estou fazendo algo, eu tenho que me preocupar com o que eu estou fazendo. Precisamos reorganizar nossa vida. Precisamos ter tempo para as pessoas que nós amamos. Sabe? A pessoa não tem tempo para mandar uma flor para uma pessoa que ela ama, mas no velório vai levar flores. Não vai resolver nada. Então, rever nossa condição de tempo é muito importante. Cuidado com armadilhas. Eu vou dar um outro exemplo de armadilhas. Por exemplo, seriados na TV. Era uma coisa que comia meu tempo. Por quê? Porque eu começava a assistir, eu me empolgava, eu queria ver o outro, eu queria ver o outro. Daqui a pouco eu não fazia mais nada na vida, além de assistir seriado. Será que você caiu em alguma armadilha? Será que você está preso a uma condição que te deixa tempo? Puxa vida, coisas benéficas podem virar uma armadilha se você não se organizar. Eu vejo amigos, por exemplo, muito envolvidos em questões religiosas, né? Ele vai tanto na igreja que não tem tempo de praticar aquilo que ele aprende lá. Ele não tem tempo para praticar, porque está toda hora lá. Então, cuidado. Existem armadilhas que você pode cair e que vão te prejudicar. Vão consumir seu tempo. Não é, Túlio? Isso é sério. Eu lembro na época da faculdade, onde eu fazia educação física lá na UNB, e eu queria aproveitar tudo que a universidade podia. Tudo que a faculdade oferecia e podia, o que eu podia fazer. Você sabe que eu caí numa armadilha dessa, Rildo? É mesmo? Eu só não tinha aula sábado e domingo à noite. De segunda a segunda eu tinha aula. E não dava tempo de fazer mais nada. Até o momento que eu falei, chega, basta, no semestre seguinte, depois de eu conseguir concluir um semestre inteiro desse jeito, na verdade, foi muito difícil concluir o semestre, mas acabei concluindo, né? Eu percebi que eu aprendi muito nesse semestre, mas em compensação eu não tive tanto contato com meus amigos de faculdade. A minha relação social com eles sumiu, desapareceu, porque eu sempre estava fazendo alguma coisa, tanto sábado como domingo. Então eu acabei me afastando das pessoas em função dessa correria toda. E hoje, você falando em WhatsApp, a média de mensagens que eu recebo aqui é em torno mais ou menos de 800 a 1000 mensagens por dia. Agora, quantos dessas mensagens são úteis? Se for parar para pensar, nem 5% dessas mensagens são úteis. Então, o que eu faço? As mensagens chegam, no final da escolha, um momento do dia para olhar todas as mensagens. Olhar de que maneira? Procuro se realmente, quando é grupo, eu sei que pessoas do grupo conversam demais, falam muita abobrinha, aí eu mando uma mensagem, ei, qual que é o resumo do dia de hoje? O que a gente pode tirar de bom do que foi falado hoje? E aí as pessoas me mandam, nada, ou só isso, aconteceu isso, isso, aquilo, outro. Então eu tenho as pessoas que me ajudam a peneirar as informações, então para que eu vou entrar? Algumas das mensagens são locadas, são direcionadas para mim, aí sim, aí eu pego, olho, vejo e mando a resposta para a pessoa. E é ela que me desculpe, mas é no horário que eu tenho que eu posso respondê-la. Eu não fico à mercê do WhatsApp, eu não fico à mercê dos outros nesse sentido. O que eu preciso fazer eu faço primeiro e depois a necessidade de olhar, vou lá e faço. Mas daquela maneira, eu procuro controlar o meu tempo, eu procuro ser o dono do meu tempo. Eu prefiro ter as rédeas do tempo na minha mão do que deixar que os outros façam isso por mim. Seriado. Eu assisto seriados, mas eu escolho quais seriados eu vou assistir que me interessam. Tá? Mas de que maneira? Pego, vou assistir, quanto tempo eu vou assistir? Eu coloco as minhas regras para poder assistir o seriado. Senão eu estou ferrado, eu vou querer assistir o tempo todo. Vou viver à mercê disso. Tá? Então,
tudo depende de você. Você tem que ter consciência daquilo que você quer para a sua vida. Você precisa determinar aquilo que você quer fazer para a sua vida. Porque senão, você vai ficar à mercê do tempo, sim, mas do tempo dos outros, o que o mundo está te impondo. E quando você fica à mercê do tempo do mundo, você vai ter um problema. E o problema é sério. Porque quando você está à mercê do tempo do mundo, o que isso vai gerar na sua vida? Vai gerar um estresse tremendo. Por quê? Porque você não dá conta de resolver tudo. Você não vai dar conta de ajudar todo mundo. Você não vai dar conta de fazer todas as coisas. Você não vai dar conta. E não me interessa isso. Você pode ter certeza. Você vai morrer e tudo no mundo continua do mesmo jeito. O mundo vai continuar girando e você vai ficar aí. Tá? Ficar aí debaixo da terra. Entende isso que eu quero dizer? E aí vem as consequências fisiológicas. Quais são normalmente as consequências fisiológicas? As mais simples possíveis. Primeiro começa com primeiro uma fermentação no estômago, depois uma gastrite, aí depois disso pressão alta, aumento de colesterol, e aí nós vamos começar a ter uma desordem orgânica. Mas não tem problema. Seu corpo é sábio, ele tenta resolver. Mas se você não resolver, se você não tomar uma determinação de querer mudar, o seu corpo vai te dar uma resposta. E aí a consequência pode ser séria. Porque o resultado pode ser para você. Porque aí uma lesão no seu corpo, ela vai gerar consequências maiores. Então, por favor, saiba utilizar o tempo. Tempo é vida. Entenda isso. Tempo é vida. O que é que você está fazendo com sua vida? Como você está vivendo? É muito importante isso. Né, Hildo? É verdade, Túlio. Olha, Túlio, que bacana que as pessoas estão gostando bastante disso. A Gorete, a Vanessa, abraço para vocês. O Anderson Carvalho, lá de Planaltina. A Cirlei, né, um grande beijo para você, minha querida. A Maria José dos Prazeres. A Niedla Souza. Agora, tem uma coisa bacana que mandaram aqui pra gente. Deixa eu procurar aqui. A Irani, uma grande amiga minha, a Irani, ela diz o seguinte. Olha o que ela disse. Muito verdade tudo que vocês estão falando. Estamos nos entupindo de obrigações e mais obrigações. Estamos ficando sufocados e alienados nesse mundo onde estamos permitindo que nos tirem os valores, o lazer, a família. O motivo que nos agregam alegria e paz está ficando escondido. Claro, né? Estamos correndo com tanta coisa, tá? Estamos correndo com muita coisa. E a Célia Rios, ela disse assim: a tecnologia avançada, né? A tecnologia é avançada, mas as pessoas passam a maior parte do tempo correndo atrás de dinheiro, depois passam o resto do tempo em médicos gastando dinheiro. Famílias destruídas por falta de diálogo. Eu lembro, você vê, né? Coisa dos antigos. Nós jantávamos em casa e ficávamos conversando ao redor da mesa. Porque na minha casa, né, na casa dos meus pais, a família sentava ao redor da mesa para jantar. Eu sei que parece um mito, parece até uma fábula. Tem gente que vai, não, existe isso? Existe. Nós sentávamos ao redor da mesa, conversávamos, tá? Porque em casa, felizmente, é uma característica curiosa. Minha mãe só assistia a novela das 8. Então assim, a gente jantava, como não tinha novela, não tinha televisão, não tinha internet, a gente sentava ao redor da mesa, comíamos, tá? Conversávamos, depois ia assistir novela. Então, era um momento de lazer. Então veja, é possível retomar algumas coisas, mas está muito, muito complicado, eu sei disso. Eu vejo que a única saída é você fazer isso que o Túlio está falando aqui. Vai cortando coisas, vá cortando atividades, vá gerenciando o seu tempo, tá? Tira vícios que consomem tempo demais, tá? Cuidado com a internet, que é uma coisa tão benéfica que pode virar um veneno na sua vida. Eu vejo jovens totalmente viciados. Aliás, não sei se você sabe, existe tratamento para pessoas viciadas em tecnologia também. Então, precisamos rever algumas posturas na nossa vida, tá? Precisamos rever isso. É muito importante que você dê à sua vida qualidade. Qualidade.
Sabe? Para com essa vida virtual, meu querido. Ah, mas eu tenho 1 milhão de amigos no Face. Que 1 milhão de amigos no Face? Ter 1 milhão de amigos no Face é igual ser rico no banco imobiliário. Não resolveu nada na sua vida. Precisamos de qualidade. Não adianta você se comunicar com todo mundo na internet, no WhatsApp, no Facebook, se você não é capaz de conversar. Eu conheço muita gente que não é capaz de falar nada pessoalmente. É igual aquele caso que o cara conhece a menina pela internet, é fantástico, é maravilhoso, vai conversar. Não tem o que conversar. Os neurônios já foram destruídos há muito tempo. Ou então simplesmente perdeu a habilidade humana de comunicação. Aliás, Túlio, só para as pessoas saberem, eu vou comunicar a vocês aqui. Dia 24, domingo, eu vou dar um curso de oratória, que envolve comunicação e oratória. Nesse curso de oratória que eu vou dar dia 24, que eu vou ministrar dia 24, você vai aprender 3 coisas que é muito importante. Gerenciar medo de falar em público, organizar ideias para você falar em público e a elegância em falar em público. Tudo isso pautado em princípios da boa comunicação, que é útil tanto para quem fala em público como não. Então você que quer falar em público ou que quer melhorar sua habilidade em falar em público, faz um contato comigo. Anota meu telefone aí. Aliás, anota o telefone do Rildo e do Túlio para vocês mandarem mensagens para nós. O meu telefone é 61 98583 5360. Ok? 98583 5360. Ok, gente, eu queria mandar aqui uma porção de abraço. Tem muita gente aqui para te mandar abraço. Olha, pro Robério e a Mena, lá de Montes Claros, pra Mazinha, pro pessoal da JD Informática. Galera, o pessoal da JD Informática lá da 207 Norte, tá? Lá na rua da Informática, o bloco D, tá? Subsolo. Você procura a galera lá e eles são gente boa mesmo e vão ajudar vocês não sei, do que vocês precisarem na área de informática. É um pessoal que você pode confiar o seu computador sem problema nenhum. A galera lá realmente é muito boa no que faz lá, tá ok? Então repetindo, 207 Norte, bloco D, loja 2, subsolo. A Eliana, a Mazinha, a Ana, o Cleiton, o Divino, a Cláudia Valéria, vamos pedalar junto, hein? Essa menina aqui é gente boa pra caramba. A Terezinha, o Cláudio, a Cláudia, o Camilo da JC Bike, a Adriana, a Ana, Divino, a Ju, a Patrícia, a Vanessa. A Vanessa disse que tá com saudade da gente, viu, Rudo? Oh, quanto tempo, né? Uhum. A Andréia, lá da Zanorte, a Liliane, deixa eu ver, a Cristina, e o Alex e o Barreto. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Bom, gente, a gente está terminando esse tema. Se a gente for falar sobre tempo, tem muita coisa para falar. A gente existe ainda pode falar sobre a linha de tempo que o nosso cérebro tem, que é uma coisa totalmente interessante que você precisa descobrir. Então, se a gente começar a falar de tempo, vai ter que falar muito e muito mais coisa. Então, esse tema a gente ainda vai voltar a falar a respeito dele e nós vamos entrar depois numa parte técnica. E então, para finalizar, por favor, vamos começar a se organizar. Pegue sua agenda e comece a fazer seus horários. Monitore os seus horários. Você que tem filho, sobrinho, neto, o que seja, controle o tempo dessa garotada na frente do computador. Determine o tempo, porque senão eles vão, sabe, principalmente os meninos, vão começar a jogar e só pensam em jogo. A visão deles são só um jogo, tá? Quando não estão jogando, estão assistindo filmes no YouTube, entre aspas, filmes, pessoas jogando e falando sobre o jogo que eles estão jogando. Então a mentalidade deles vai ficar limitada, e entre uma orelha e outra existe mais de 10 bilhões de neurônios, muito mais. Eles precisam ser nutridos com outras coisas. Então organize o tempo das suas crianças, façam com que elas procurem fazer outras coisas, leiam livros, ou vão brincar, vão se divertir, jogar bola, não sei, faça alguma coisa pelos seus filhos, ou você tenha tempo de sentar com eles e brincar. Foi feita uma propaganda, e deve estar rolando agora na internet, que chamaram
famílias para, na verdade, o pai, a filha, o pai, a mãe, a filha, o filho, para poder fazer uma entrevista sobre um novo produto que ia ser lançado. E aí pegava a criança e o pai, botava numa sala fechada, né? Essa sala era cheia de câmera, tá? E eles iam participar dessa experiência, né? Desse novo produto que ia ser lançado. E nessa sala havia, tá? Uma porção de brinquedos, quadro com giz, uma porção de coisas, chapéus. E o tempo ia passando, então o que eles começaram a fazer? Começaram a brincar, o filho começou a brincar com o pai e vice-versa. E depois de um determinado tempo, levava a criança e o pai para uma sala e lá mostrava o monitor falando assim, ó, a experiência que nós queríamos fazer já foi feita. E aí mostra os dois brincando, apareceu um telão com os dois brincando, mostrando que hoje em dia o pai não tem tempo para brincar com seu filho, tá? E naquele minuto, naquela hora, eles puderam se divertir. Então, por favor, vamos fazer o seguinte: tenha tempo para os outros, tenha tempo para você, tenha tempo para os seus filhos, mas cuidado com a tecnologia. Ela pode roubar muito o seu tempo e você ficar sozinho, rodeado por milhões de pessoas. Eu já tive essa experiência em Recife, no Galo da Madrugada. Lá em Recife, no Galo da Madrugada, eu estava rodeado de uma multidão, me sentindo sozinho. Foi a melhor e a pior experiência que eu tive na minha vida. Mas a partir dali, eu comecei a ver o mundo de uma maneira diferente. Você pode estar rodeado de gente e sozinho ao mesmo tempo. Não é isso, Rildo? Isso é verdade, Túlio. Túlio, essa questão de arrumar tempo, a gente tem o extremo, né? Tem gente que não vive que se não seja para cuidar dos outros. Tá? Cuidar do filho, cuidar dos pais, mas não cuida de si mesmo. Então presta atenção nisso. Você precisa cuidar de você. Porque veja, Rildo, mas meus pais são de idade, eu preciso cuidar deles. Tá, e se você morrer? O que vai acontecer com seus pais? Então você tem que se cuidar. Cuida de você mesmo.